Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Ah, que delícia! Estamos começando aí mais um episódio ao vivo pelo Spotify. Ai, gente, como eu gosto de gravar ao vivo, adoro. Bom, para começarmos aí, para quem não está entendendo nada, para quem vem chegando, já pode deixar as mensagens aí, eu vou lendo no decorrer da gravação, tá bom? Lembrando que esse episódio vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. O episódio de hoje ele não é voltado para livros ou necessariamente para escritores, mas também para admiradores de história. Pois é. Amanhã, dia 12 de agosto, sábado, eu estarei visitando o Museu da República, ou seja, o Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro. E aí você me pergunta, Monique, o que tem lá? O que é isso? Principalmente a galera que não é do Rio e não conhece. Gente, o Palácio do Catete ou o Museu da República é o lugar que Getúlio Vargas se matou. Pesado isso, né? Mas tem muita história por trás disso. Então, é nesse museu, né? É nesse palácio, vocês podem chamar ou de Palácio do Catete ou Museu da República. Eu costumo falar Palácio do Catete, tá? Mas vocês usem aí o nome que vocês quiserem. E aí esse episódio vai ser exclusivo sobre esse local, tudo que rodeia esse palácio, porque amanhã vai acontecer a visita e eu vou gravar um ao vivo lá a partir das 11 horas da manhã. Então, esse episódio é mais do que nunca para informar vocês sobre o que é esse palácio, do que se trata esse palácio, tá bom? Então, amanhã eu espero vocês a partir das 11 horas no Monique MM18, ok? Muito bem. O Palácio do Catete, gente, é um prédio histórico localizado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele é considerado um exemplo da arquitetura neoclássica, lá do final do século XIX. O palácio ele foi palco de diversos episódios importantes da história do Brasil. Um deles foi o suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas e abriga atualmente o Museu da República. Legal, né? Se vocês jogarem aí no Google, gente, vocês vão ver fotos, tá? De como esse museu é por fora, de como ele é por dentro. São 3 andares, tá? E eu vou estar mostrando para vocês amanhã, andar por andar. Inclusive, o pessoal costuma fazer uma gravação lá dentro e as pessoas falam, ué, você tá onde? Tá na Europa? De tão lindo que é. E não, a gente não precisa ir para a Europa para ver beleza. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em vários outros estados, né? Mas eu falo Rio de Janeiro porque eu resido aqui. Então eu vou estar mostrando toda essa beleza que a gente tem aqui no centro do Rio de Janeiro, tá? Bom, histórico de usos, residência aristocrática. A região que abrange o atual bairro do Catete, o Catete é um bairro, tá, gente? Por isso que a gente fala Palácio do Catete. Começou a ser ocupada ainda no século XVI, quando o caminho do Catete ligava o centro político-administrativo da cidade colonial aos engenhos e fortalezas dos subúrbios mais ao sul. No século XIX, abrigava diversas chácaras de nobres, cafeicultores e comerciantes do Império Brasileiro. Catete, gente, para quem não conhece,
ou para quem vai vir aqui no Rio de Janeiro fazer visitação, de metrô é rapidinho. Você pode ir de metrô, que na verdade é o mais aconselhável, né? E você já salta ali muito próximo, praticamente na boca. Então andem de metrô, ok? Não venham de carro ou de Uber, né? Que aí o Uber pode te deixar na porta. Entre 1858 e 1860, o português Antônio Clemente Pinto, barão de Nova Friburgo, adquiriu as casas de número 159, 161 e 163 do Caminho do Catete e seus respectivos terrenos de fundo, que se estendiam até a Praia do Flamengo. É possível, gente, do Palácio do Catete, ver o bondinho, ver ali toda aquela parte da cidade que todo mundo adora, que é cartão postal conhecido aí entre as pessoas. Entre a Rua do Príncipe, a atual Rua Silveira Martins, e a Rua Ferreira Viana, fazendeiros e comerciantes de café, banqueiro e industrial, o barão chegou a ser o homem mais rico do Brasil durante o Segundo Império. Em 1858, a demolição da casa número 159 marcou o início da construção do Palácio Nova Friburgo, que seria a residência do barão e de sua família. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente precisa entender primeiro o que é esse palácio, o que foi esse palácio antigamente, tá? E como ele, de uma casa, uma residência, se transformou no que ele é hoje. Então, tudo começou com esse barão, tá? A residência foi projetada pelo arquiteto alemão e o jardim, gente, amanhã vocês vão poder conferir isso. O Palácio do Catete tem um jardim que vocês não têm ideia do que é o jardim do Palácio do Catete. Amanhã vocês vão poder conferir isso. E é engraçado eu estar falando isso, porque eu sou carioca, eu moro no Rio e eu não conheço. Quer dizer, o podcast está me levando até lá para gravar, vivenciar essa experiência pela primeira vez. Podem me bater, eu deixo vocês me baterem. Eu sou aquela carioca que só foi uma vez no Corcovado, dá para acreditar? Bom, continuando. O jardim foi organizado de acordo com um projeto atribuído ao paisagista francês Auguste François. O Palácio Nova Friburgo, que era o nome, também era chamado de Palácio do Largo do Valdetaro, pois ocupava terreno antes pertencente ao escrivão português Manuel Valdetaro, em frente ao qual havia um largo com um chafariz público. Se ele estiver lá ainda, eu vou gravar isso para vocês também. A construção do palácio terminou oficialmente em 1866, embora as obras de acabamento continuassem por mais de uma década. Porém, o barão e a baronesa de Nova Friburgo, Laura Clementina, não viveram muito tempo na nova casa, pois o barão morreu em 1869 e ela no ano seguinte. Depois disso, o palácio foi ocupado por um dos filhos do casal, Antônio Clemente Pinto Filho, o Conde de São Clemente. Engraçado falar isso, né, gente? O Conde, a baronesa, Nossa Senhora. Em 1889, ele vendeu o imóvel para um grupo de investidores da companhia Grande Hotel Internacional, que planejava transformá-lo num hotel de luxo. Olha aí, ó, a gente já está passando por um processo, a residência de 3 andares já está aí passando por um processo, se transformando em algo comercial. Meses depois, a República foi proclamada.
A companhia faliu após a crise especulativa do encilhamento e seus títulos foram comprados pelo acionista majoritário, o conselheiro Francisco de Paula, que se tornou o único proprietário do palácio. Em 1895, o conselheiro hipotecou o imóvel como garantia de crédito ao então denominado Banco da República do Brasil. Gente, ó a treta aí. No ano seguinte, esta hipoteca foi extinta mediante a venda do imóvel à Fazenda Federal, que o incorporou ao patrimônio da União. Foi um processo bem rápido, né, gente? Essa transformação do palácio de residência para instituição federal. Bom, logo após essa transformação, o palácio, né, a residência, que agora virou esse palácio, como a gente fala, virou sede da Presidência da República. Em 1896, enquanto o presidente Prudente de Moraes estava afastado do cargo por motivos de doença, o vice-presidente Manuel Vitorino requisitou o antigo Palácio Nova Friburgo para que nele fosse instalada a sede da Presidência da República, que até então havia sido o Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Esperto, né? Até eu ia querer botar lá, gente. Até eu ia querer colocar a sede da Presidência da República no Palácio do Catete, pela exuberância, pelo espaço. Esse povo é muito esperto. Durante aquele ano, o Palácio do Catete passou por uma reforma geral, comandada pelo engenheiro e urbanista Araão Reis. As principais mudanças consistiram na adaptação de salões privados, que eu vou mostrar para vocês a decoração do primeiro salão, do primeiro andar. Vocês vão ficar doidos. Na adaptação de salões privados, domésticos e sociais, como espaços de trabalho burocrático. O jardim, que também é famosíssimo, que eu falei anteriormente, também foi remodelado sob a coordenação do paisagista francês Paul Villon. Para o serviço da presidência, nele foram construídos cocheiras, alojamentos de funcionários e da guarda presidencial e uma usina elétrica. A gente só viu uma usina elétrica particular, entre aspas, com a família Guilhem, né? Não sei se vocês conhecem. Eles eram tão ricos, mas era um negócio assim tão podres de rico, que a mulher, em vez de pagar a luz, né, para o estado ali, para a prefeitura, não sei como é que funciona, ela montou a própria usina hidrelétrica no quintal de casa. Olha que loucura isso! Quem não conhece a família Guilhem pode pesquisar aí, dar um Google que vocês vão ver o que eu tô falando. Bom, o Palácio do Catete foi um dos primeiros prédios da cidade a ser iluminado por energia elétrica. Gente, vocês sabiam que antes da eletricidade, como é que eles iluminavam a cidade, as casas e tal? Com óleo de baleia. E daí vem uma coisa puxa a outra, né? Porque Moby Dick tem disso. Os encarregados de irem pro mar aberto caçar baleias para extrair o óleo deles para dar luz na cidade e nas residências. E aí a gente conhece Moby Dick, que é um grande clássico, e aconteceu tudo o que aconteceu, mas eles iam em alto mar fazer essa captura de baleias para extrair o óleo, para usar como espécie de querosene, né, para dar luz na cidade e nas casas antes da eletricidade. As instalações dos serviços de eletricidade foi coordenada pelo engenheiro Adolf Skoff. A energia vinha de uma usina elétrica exclusiva construída na lateral,
com a atual Rua Ferreira Viana, abastecida de carvão por um ramal da linha férrea. Posteriormente, a usina foi desativada e o prédio foi transformado em garagem presidencial. Atualmente serve de espaço expositivo ao vizinho Museu do Folclore Edson Carneiro. Quer dizer, tudo ali em volta à história, tá, gente? O antigo Palácio Nova Friburgo foi oficialmente inaugurado como sede da Presidência da República em 24 de fevereiro de 1897, no 6º aniversário da primeira Constituição Republicana. Por volta de 1900, no lugar das águias de ferro originalmente existentes no topo da fachada do prédio, foram colocadas 7 esculturas alegóricas. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã também. Vou tentar filmar da melhor maneira possível, tá? Porque como o prédio tem 3 andares e ele é alto, eu não sei se eu vou conseguir pegar um ângulo bom, mas eu vou tentar capturar essas esculturas para vocês, tá? Essas esculturas são de bronze, das quais 5 ficavam na fachada externa, representando a República, a agricultura, a primavera, a justiça e o outono. Então vocês já sabem aí o que cada uma delas representa quando vocês estiverem lá no ao vivo assistindo a gravação, tá? As 2 esculturas na parte interna são voltadas para o jardim, simbolizando o inverno e o verão. Em 1910, as esculturas foram substituídas pelas 7 harpias de bronze, 5 na frente e 2 nos fundos, de autoria de Rodolfo Bernadelli. Quer dizer, elas já não estão mais lá, né? É porque eu estou vendo uma foto aqui e as esculturas estão ali, que renderam ao prédio o apelido, ainda que incorreto, de Palácio das Águias. Apesar de ter sido local de trabalho comum a todos os presidentes, poucos usaram o Palácio do Catete como moradia. A maioria preferia residir nos outros imóveis oficiais da Presidência da República na cidade, como o Palácio Guanabara e o Palácio Laranjeiras, que é onde fica o prefeito, né, o governador. Em 6 de abril de 1938, o Palácio do Catete e seu jardim foram tombados pelo recém-criado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O tombamento do jardim do palácio é um instrumento de proteção e preservação de seus traços paisagísticos, que não podem ser alterados sem autorização prévia. Aquilo ali é tudo história, né, gente? Os caras não podem fazer o que eles quiserem. Da inauguração em 1897 até a mudança da capital federal em 60, 19 pessoas ocuparam o Palácio do Catete como presidentes da República. São eles: Manuel Vitorino, o vice, de 1897, Prudente de Moraes, no seu mandato que começou em 1894, Campos Salles, de 1898 a 1902, Rodrigues Alves, 1902 a 1906, Afonso Pena, 1906 a 1909, Nilo Peçanha, 1897 a 1898, mas o seu mandato começou em 1894, Campos Salles, Rodrigues Alves, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Getúlio Vargas, de 1930 a 1945 e 1954, José Linhares, Eurico Gaspar Dutra, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos e Juscelino Kubitschek. Vocês sabiam que tinham tanto presidente assim? A gente só conhece os mais famosos, né? Mas tem muito. Eu recentemente não, já foi ano passado,
comprei o box dos presidentes que fizeram parte da nossa história, né, do Brasil, e não tinha metade desses não tinha metade desses volumes, mas tinham muitos presidentes que foram citados aqui, mas a maioria não, é porque às vezes um é vice e tal. Eu li o Getúlio, óbvio, eu li o Getúlio que eu tava doida para ler, o Juscelino, li o Collor, falta o Lula. Gente, me recuso a ler sobre Bolsonaro. Então eu vim caminhando de Getúlio até Deodoro, né, gente? De Deodoro até Lula, que eu quero comprar. O Bolsonaro eu não vou comprar, não. Até porque eu não consigo nem olhar na cara dele por foto. Palácio do Catete. Vamos lá conhecer o espaço físico e as instalações. O Palácio do Catete é uma construção de estilo predominantemente neoclássico, inspirada nos palácios renascentistas de Veneza e Florença, na Itália, que, por sua vez, eram releituras das construções da Antiguidade Romana. Tem esse salão, gente, que eu vou mostrar para vocês amanhã, eu não sei se é no primeiro ou no segundo, porque são vários salões, tá? E dizem que é um negócio espetacular. Você não diz que aquilo é no Brasil, que é no Rio de Janeiro. O emprego de elementos e outros estilos arquitetônicos de cunho historicista o torna também um exemplar do ecletismo, que se refere também à temática variada dos elementos decorativos da área interna. Já a entrada, gente, vocês veem um tapete vermelho, umas esculturas, um negócio bem bacana. Dá um Google aí para vocês verem as fotos por alto. Aí, primeiro andar, o térreo, tá? No térreo, o requinte das pinturas e ornamentos e a distribuição e localização dos cômodos sugerem que esse espaço tenha sido destinado às salas de visita e de estar quando da ocupação do prédio pela família do Barão de Nova Friburgo. Durante a República, a área foi redefinida para abrigar setores burocráticos como secretaria, biblioteca, gabinetes, salas de despachos e de audiência. Gente, vamos pensar nesse palácio de forma residencial? O que é morar num palácio como esse, aonde você entra, de um lado tem a sala de estar, do outro a de jantar, gente, que loucura pensar nisso. Ai, tô louca pra ir lá amanhã. A entrada do palácio é feita por um portão de ferro fundido na Alemanha. No saguão, 6 colunas de mármore levam à escada principal. Gente, dá um Google aí para ver essa entrada. Vocês vão enlouquecer. A escada principal... Não, peraí. Levar a escada principal. Na reforma para a chegada da presidência, o espaço recebeu luminárias novas e estuques no teto com as armas da República. Vou gravar isso para vocês amanhã. O saguão é decorado por 4 pares de esculturas alegóricas: o Pudor e a Glória, Caçada ao Leão e Caçada ao Jaguar, o Birajara e Perseu, leitura e escrita. Vou enlouquecer amanhã. Gente, já tô avisando que eu vou surtar. A escada principal foi construída na Alemanha em módulos pré-fabricados de ferro fundido, uma das primeiras deste tipo a serem utilizadas no Brasil. O saguão é uma escada linda, adoro escada, gente. O saguão da escada era iluminado naturalmente pela clarabóia de vidro colorido no teto. Devia ser um escândalo, a qual se somaram, nos tempos da presidência, as luzes das lâmpadas elétricas. Imagina botar eletricidade nisso tudo. O painel central e os arcos são decorados por cenas mitológicas, copiadas dos afrescos pintados pelos renascentistas italiano Rafael em Roma. Os vitrais laterais são de fabricação alemã e retratam musas e outras figuras mitológicas.
ligadas à ciência e às artes. Em um nicho na parede, ao centro, há uma cópia em metal da escultura Afrodite de Capua, no Museu Nacional de Nápoles. E aí a gente parte para o Salão Ministral, que possui ali aquela mesa de reuniões do salão, né, que presidentes iam ali, assinavam acordos, leis, uma coisa incrível. Na época do Barão de Friburgo, esse salão, o Salão Ministral, era usado para pequenas recepções informais, que podiam se estender rumo ao jardim, graças à varanda que se abre para o pátio interno. Ai, gente, é muito privilégio, né? Não é muito privilégio morar num lugar desse assim? É muito privilégio. No teto, uma composição retrata os personagens da mitologia grega: Dionísio, deus do vinho, e Ariadne. Com a instalação da presidência, o salão recebeu novos móveis e passou a ser chamado de Salão de Despachos e Conferências, posteriormente Salão Ministerial, pois recebia as reuniões dos presidentes com ministros, políticos e representantes da sociedade civil. Nesse salão, o visitante pode ver a mesa de mogno, usada nessas reuniões. Eu vou gravar para vocês, famosíssima, com as pastas usadas pelo presidente e pelos titulares dos ministérios que existiam até 1960. Ai, gente, ver isso de perto vai ser uma loucura. Já tô até com frio na barriga. Neste salão também se encontram expostos os quadros Compromisso Constitucional, de Aurélio de Figueiredo, e Pátria, de Pedro Bruno. E aí a gente vai para o segundo andar. O segundo andar, a gente tem aí a vista da escada principal, que diz o seguinte: chegando ao segundo andar pela escada principal, essa escada tá belíssima. O visitante se depara com 4 painéis murais representando as alegorias das artes que se integram na construção do palácio: pintura, desenho, arquitetura e escultura. Aqui, o palácio aparece retratado da forma como era na época da sua construção. Ah, gente, quanta história! Vou filmar bem de pertinho para vocês. Sustentado por um dos 2 anjos que ladeiam a figura feminina que representa a arquitetura. O segundo andar era destinado à recepção e cerimônias de gala. Imagina, gente, aquelas mulheres com aqueles vestidos rodados, esse palácio todo iluminado à base de querosene. Ai, gente, violinista para um lado, piano para o outro, aquelas cortinas imensas nas janelas. Ai, eu vou te falar, eu nasci em 85, mas eu com certeza não sou de 85, gente. Eu consigo sentir o cheiro desse lugar. As cerimônias de gala, na época do Barão quanto da presidência da República. A riqueza e os esquemas decorativos dos salões mostram como certos setores da aristocracia do Segundo Império, cujos hábitos e negócios iam se tornando cada vez mais burgueses, procuravam demonstrar seu sucesso diante da sociedade. A família imperial, usava bastante esse palácio. Capela. Existe sim uma capela lá dentro, tá? A forte influência política e ideológica da Igreja Católica, óbvio, sobre o Estado Imperial brasileiro, explica o porquê do Barão de Nova Friburgo ter uma sala de orações e atividades litúrgicas no pavimento mais nobre de seu palácio. Sala de temática religiosa. Apresenta o teto decorado por painéis reproduzindo a figura de apóstolos e cópias de 2 telas. Eu vou mostrar para vocês esse teto. Transfiguração do italiano renascentista, cujo original encontra-se nos museus vaticanos.
e Imaculada Conceição, do espanhol barroco Bartolomé Murilo, cujo original integra o acervo do Museu do Prado. Durante o período republicano, a decoração foi conservada, mas a capela virou sala de visitas. Somente foi usada com fins religiosos para o casamento da filha do presidente Rodrigo Alves, em 1904, e no velório do presidente Afonso Pena, em 1909. Salão francês. Salão francês também é conhecido de Salão Azul, e neste salão, localizado entre a capela e o Salão Nobre, servia de apoio às recepções e festas oferecidas no palácio, onde os convidados podiam sentar e descansar. É muito... Qual é o nome daquela série, gente? Ai, cara, da aristocracia. Virou filme, caramba. Porra, minha série favorita, esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Mas é tipo isso aí. Seu nome vem do predomínio da decoração do estilo Luís XVI, presente nos omatos do teto, nas molduras dos espelhos e nas sanefas, no mobiliário e no relógio de fabricação francesa. Com a chegada da presidência, as paredes da sala ganharam novas pinturas. Era no salão francês que os embaixadores estrangeiros aguardavam o momento de entregar suas credenciais ao presidente da República, cerimônia que era realizada no Salão Nobre. Monique, que salão nobre é esse, pelo amor de Deus? Gente, o Salão Nobre talvez seja o lugar mais bonito do palácio, tá? Salão Nobre, ou salão de baile, relembra a vida social e o luxo da corte. Eu vou ter um ataque aqui, gente. Nele eram realizadas as principais recepções do palácio. As pinturas verticais representam cenas mitológicas associadas à música e às artes, e na parte superior das paredes, pinturas em semicírculos referem-se à vida de Apolo. Vou gravar isso tudo. Deus da música e da poesia. A presença da música é notada ainda nas liras que aparecem no piso. O mobiliário e os espelhos foram adquiridos pelo Barão de Nova Friburgo, na França. Esse barão também era babado, né, gente? Que barão babado, sofisticado, bom gosto. Nossa Senhora! Na época da presidência, esse salão continuou sendo o espaço mais nobre, tendo recebido sobre as portas as armas da República. Era da varanda deste salão que o presidente se dirigia à multidão reunida do lado de fora do palácio, em ocasiões especiais, como a cerimônia de posse. Em 1938, o painel do teto foi refeito pelo pintor acadêmico brasileiro Armando Viana. Muito bem. Logo depois, a gente vai encontrar o Salão Pompiano. Seguindo um tema da moda em meados do século XIX, as paredes do Salão Pompiano foram pintadas com figuras e alegorias inspiradas nos vestígios encontrados nas ruínas da cidade romana de Pompeia. O vermelho intenso evoca o vulcão Vesúvio, que a soterrou. Nossa, essa história é terrível, né, gente? Quem não leu, quem não viu o filme, quem não viu série, assista sobre Pompeia, tá? O mobiliário também foi adquirido pelo Barão de Nova Friburgo, na França. Homem rico, né? Sofisticado, inteligente, bom gosto. Gostei desse Barão de Nova Friburgo. Nas obras de adaptação do prédio para a presidência, apenas o teto sofreu alteração, com a colocação das armas nacionais e das datas históricas referentes ao descobrimento do Brasil, independência, abolição da escravatura e proclamação da República. Era utilizado nas festas como área de descanso para as mulheres. Já vejo todas elas com aqueles vestidos, aquelas cigarrilhas, rindo umas para as outras, falando sobre futilidade e casamento. Ai, gente... Salão Mourisco.
O salão morisco é assim chamado pela decoração de cunho orientalista, em estilo mudejar, característico da presença árabe na Península Ibérica. Gente, eu estava vendo essa parte do palácio, o vídeo, né? É uma coisa estonteante, vocês não têm ideia. Porque você tem tudo nesse palácio. Você tem tudo junto ali. Você tem a mitologia grega, você tem parte do Oriente nesse palácio, você tem um pedaço da África, você tem tudo ali, bronze, ouro, prata, é uma loucura. Esse era um espaço destinado ao lazer dos homens, para jogar e fumar. Apresenta um lustre de bronze dourado e cristal rubi. Vou fazer questão de mostrar isso para vocês. Mobiliário em marfim e palhinha. E é decorado por itens como esculturas de musicistas árabes. E um cinzeiro em forma de crocodilo. Gente, esse cinzeiro é muito famoso, sabia? Eu não conhecia até então, mas ele é muito famoso dentro da arte. Que loucura! Vou mostrar para vocês também. Os relevos coloridos nas paredes são inspirados na ornamentação do Palácio Fortaleza de Alhambra, em Sevilha, na Espanha. Acho que eu falei certo, né, gente? Se não, podem me corrigir aí. Temos então o Salão Veneziano. O Salão Veneziano, também chamado de Salão Amarelo, era usado como sala de visitas. Seu nome decorre do estilo do mobiliário, com móveis pesados e ricamente decorados. Cara, o trabalho que deve ter sido colocar esses móveis dentro desse palácio não tá no gibi. Mas a gente tá falando do Barão de Nova Friburgo, né? O homem tinha dinheiro, podia fazer o que ele quisesse. Seu nome decorre do estilo do mobiliário, com móveis pesados e ricamente decorados. Nele há um lustre central em bronze e cristal, candelabros e grandes espelhos. Na República, o salão foi usado como sala de música e para a realização de saraus. Um dos espelhos existentes nos templos do Barão de Nova Friburgo foi substituído por um painel executado pelos pintores Antônio Parreiras e Décio Vilares. Nele, em 1930, realizou seu sarau promovido por Nair de Tefé, segunda esposa do presidente Hermes de Fonseca, no qual ela tocou ao violão a música Corta-Jaca, Machixe, composto pela maestrina Chiquinha Gonzaga. Gente, a Chiquinha Gonzaga, eu sou louca para conhecer a cidade histórica da Chiquinha Gonzaga. Eu acho que eu vou me programar para fazer uma gravação ao vivo lá para vocês, porque Chiquinha Gonzaga é história pura. Que mulher, gente, que mulher! O episódio escandalizou a sociedade da época, que desprezava esse tipo de música por causa de sua origem popular. Salão de banquetes. O salão de banquetes tem sua função original definida pela própria decoração. O teto do salão possui estuques com frutos e pinturas de naturezas mortas. Gente, eu adoro quadro de fruta. Adoro. Eu acho de uma beleza, uma bandeja com maçãs e morangos e uvas. Gente, para mim são os melhores quadros, tá? São os melhores. O painel central é uma cópia adaptada da obra Diana Caçadora, cujo original está na Galeria Borghese. Durante o último mandato de Getúlio Vargas no Catete, foi usado também como espaço para reuniões ministeriais. Por este salão se tem acesso à varanda, com piso de mármore branco e guarda-copo em ferro fundido. Pensa só, o cara já fundiu um guarda-copo ali porque ele sabia que ia tomar o uísque dele diariamente e fumar o charuto naquela varanda. Gente, que loucura, com piso de mármore branco. Acabou de jantar, ele vai direto para a varanda com um copinho dele de uísque, coloca ali no guarda-copo, que está fundido com a própria
Qual o nome? Aquele parapeito ali, acabou. É absurdo esse barão. É sustentada por 6 colunas coríntias, com sala decorada com cartelas e palmetas. Na época da presidência da República, foi palco de várias reuniões e solenidades. Terceiro e último andar era destinado aos aposentos privados da família do Barão de Nova Friburgo e, mais tarde, das famílias dos presidentes, quando estes decidiam habitar o palácio. Para a instalação da presidência, novos móveis e objetos funcionais e decorativos foram encomendados. Com o passar do tempo, o mobiliário e a decoração foram sendo alterados de acordo com as necessidades e gostos de cada morador. A galeria circunda todo o centro do prédio e possibilita uma visão mais aproximada da claraboia, composta por 266 peças e decorada por um vitral. Ficava neste andar o quarto onde se suicidou Getúlio Vargas. Gente, eles mantêm a cama, a arma e a blusa que Getúlio vestia na hora que ele se suicidou. Tá lá, tudo em vitrine, então eu vou mostrar para vocês. Onde Getúlio Vargas se suicidou em 24 de agosto de 54. Logo após a morte do ex-presidente, a mobília foi transferida do Palácio do Catete para uma sala do Museu Histórico Nacional, na qual se buscou recriar o cenário onde ocorreu o episódio. Recriar o cenário onde ocorreu o episódio. Com a inauguração do Museu da República, o quarto foi novamente montado no Palácio do Catete. Nele são expostos o pijama usado por Getúlio naquela madrugada, bem como a pistola e a bala utilizadas na ocasião. Quem nunca leu a biografia do Getúlio, gente, procura aí. Leiam sobre Getúlio Vargas, por favor, tá? O Jardim Histórico, gente, o Bambambam. O Jardim Histórico do Palácio ocupa uma área de 24 mil metros quadrados, ligando a Rua do Catete à Praia do Flamengo, paralelamente. Seu formato original, cujo projeto atribuído ao paisagista francês Antoine Glaziot, apresentava árvores de grande altura, um pomar e a aldeia de palmeiras, já existente no terreno desde antes de sua aquisição pelo Barão de Nova Friburgo. Quer dizer, já tem uma história ali, né? O segundo proprietário do palácio, o conselheiro Meirinck, fez construir um embarcadouro para seu iate nos fundos do jardim, o povo snob, né? Que terminava diretamente na Baía de Guanabara. O primeiro aterramento dessa região aconteceu em 1905, para a abertura da Avenida Beira-Mar. Quando o palácio se tornou sede do governo federal, este cais passou a ser uso exclusivo da presidência da República. Na década de 60, quando foi construído o aterro do Flamengo, o que restava do embarcadouro foi demolido. O projeto de 1896, feito para a presidência da República, adicionou ao jardim canteiros altos, 3 pontes rústicas, bancos sobre rochas artificiais e a gruta artificial com cascata, de onde sai um rio artificial que alimenta 2 lagos. O antigo pavilhão do parque foi transformado em coreto para apresentações musicais. Gente, tem gente que faz piquenique, tem gente que faz filmagem de casamento, batizado, noivado. Isso tudo precisa de autorização, tá? Mas esse jardim é cenário, inclusive, de novela. Foram construídas dependências para os mordomos e criados da presidência. Ainda no parque seriam adaptados um piquete de cavalaria e cocheiras, próximos à entrada da Praia do Flamengo, no local onde hoje é o prédio da Reserva Técnica do Museu. Uau, quanta coisa, né, gente? Bom, funcionamento. O palácio ele está aberto de segunda a sexta, de 10 da manhã às 17 horas, sábado, domingo e feriado, das 11 às 17.
Por isso que eu estou falando para vocês. Amanhã eu estarei lá a partir das 11 horas fazendo o ao vivo, tá? Então, e depois a live vai ficar gravada. Vocês vão poder ver. Se não conseguirem assistir ao vivo, vão poder ver. Porque vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Muito bem. Deixa eu até beber uma água, né? Esse então foi o episódio sobre o Museu da República ou o Palácio do Catete. Aqui eu expliquei para vocês o que era antes, como ele se transformou e o que ele é hoje, tá? Então eu espero todos vocês amanhã, a partir das 11, no Monique MM18. Quero agradecer ao pessoal que mandou mensagem, que ficou aí ouvindo. Cara, incrível, vocês são incríveis. Um beijo.